Eu sou Iago Martins, você tá no meu escritório e o vídeo de hoje é um vídeo que eu não queria fazer. Porque é um assunto que todo mundo já falou sobre isso na internet, todo canal no YouTube de teologia tem que começar com esse tipo de vídeo. Eu acho que é um negócio bobo demais pra ser tratado com seriedade, mas que a gente tem que dar atenção porque pra muita gente é uma coisa muito séria. Só que é um negócio que pra responder teologicamente é difícil, e olha que eu gosto de dar respostas teológicas pra coisas um tanto improváveis. E vamos então pro vídeo de hoje, que é sobre tatuagem. Vocês vivem me pedindo pra responder se fazer tatuagem é ou não é pecado. Vamos começar com a Bíblia. E a Bíblia fala muito pouco sobre tatuagem. O único texto que fala diretamente sobre tatuagem em toda a Bíblia tá no Antigo Testamento, tá em Levítico, e diz: pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Essa tradução que eu tô citando é a Nova Almeida atualizada, que eu tô usando ultimamente. A NVI chega a traduzir aí marca sobre o corpo como tatuagem. Não façam nenhuma tatuagem sobre vocês. Agora, vocês estão cansados de saber que você não pode simplesmente pegar um texto de Levítico e trazer de forma arbitrária e apressada como aplicação ética para o Novo Testamento. Claro, todo o Antigo Testamento é útil para o nosso ensino. Agora, mandamentos específicos sobre corte de cabelo, tipo de tecido e coisas assim, a gente sempre tem que aplicar de uma forma um pouco mais inteligente. Tem um podcast aqui onde a gente fala sobre isso. Baixo Clero, vai ouvir lá no Spotify, no YouTube, que tem em todo lugar você ouviu o Baixo Clero. A gente tem um Baixo Clero sobre como a gente usa o Antigo Testamento. Esse é um texto que vem em um contexto muito específico, não só porque ele é um texto de minúcias acerca de comportamento no Antigo Testamento, que geralmente não são aplicadas de modo direto no Novo Testamento. Diz que é proibido aparar a barba, por exemplo, e ninguém tá reclamando do pessoal não estar aparando a barba. Cabe considerar que o texto fala diretamente sobre fazer marcações no corpo por causa dos mortos. O que era um ritual muito comum nos povos pagãos ali daquele período na história de Israel, de fazer marcas sobre o corpo, que nem eram de tinta necessariamente, mas eram golpes a que feriam o corpo e deixavam cicatrizes em memória aos antepassados. E isso geralmente estava relacionado a culto aos mortos. O que Deus intenta é que o povo de Israel seja diferente dos povos pagãos, de forma que eles não tivessem em seus corpos marcas que adoravam os seus antepassados. Justamente porque o Senhor deles não eram homens que morreram e foram divinizados, como era comum naquele tempo, mas sim o próprio Deus de Israel. Daí a gente tem talvez a única aplicação moral mais direta dessa minúcia de lei do Antigo Testamento. A ideia de que o corpo deles não deveria ser marcado com algo que simbolizasse a adoração a antepassados. Logo, o corpo não deveria ser marcado com qualquer coisa que simbolizasse paganismo ou distanciamento do próprio Senhor, com algo que desse a entender que a gente adora outra divindade, ou com qualquer coisa que ofenda aquele que é o nosso Senhor de fato. Ou seja, por mais que esse texto de Levítico não seja um texto que a gente pode aplicar diretamente para uma proibição à tatuagem, ele pode ser aplicado diretamente como um princípio moral à proibição a tatuagens que ofendam a Deus. Há um tipo de tatuagem que adore outros deuses, que fale de ídolos ou de coisas que sejam diametralmente opostas à nossa fé. Nenhum cristão deveria tatuar coisas sobre outros deuses, coisas satânicas, imagens que evoquem algum elemento negativo, demoníaco ou o que for. Ou mesmo tatuar alguma coisa que vá diretamente contra valores da fé, algo sexualizado, algo que louve comportamentos pecaminosos ou qualquer coisa parecida. Alguns argumentam que a gente não pode fazer tatuagem porque a gente é templo do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 6, 19 a 20, sermos templo do Espírito. Se nós somos templos do Espírito, então a tatuagem seria uma pichação no templo, algo que mancharia a integridade do templo. Agora, se você olhar para as antigas catedrais, certo? Você vai ver que as catedrais eram cheias de afrescos, cheios de pintura, certo? As catedrais eram bastante pintadas. Se a gente for considerar esse tipo de analogia de forma direta, a gente tinha que estar cheio de aquarela, cheio de afresco. Olha para a Capela Sistina, as igrejas eram cheias de pintura, meu Deus do céu. Usar isso como argumento é dizer que as pessoas tinham que se pintar inteiro. Mas, de forma mais teológica, o texto bíblico não está dizendo isso. Você está considerando que a tatuagem em si é pecado. Nós somos templo do Espírito, então a gente não pode colocar coisas pecaminosas. O texto vai dizer que a gente não pode unir o templo do Espírito com a prostituta. É verdade, não devemos unir o nosso corpo àquilo que é pecado. Agora, a tatuagem é pecado? A gente tem que provar isso por outros meios e não pressupor isto nessa leitura sobre o templo do Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é valioso, Deus louva o corpo, Jesus veio em corpo. Os gnósticos diziam que o corpo era sempre mal e que tudo aquilo que envolvia relacionamento com a carne era necessariamente pecaminoso. Jesus não viveu assim, o cristianismo não defende isso, porque Deus se tornou carne. Nosso corpo pode glorificar a Deus. Adornar o nosso corpo pode também ser uma forma de glorificar o nome do Senhor. Mas e o que mais? O que é que mais a Bíblia fala sobre tatuagem? Olha,
nada. Tecnicamente, mais nada. Só tem isso em todo o Antigo e Novo Testamento sobre marcar o corpo ou algo parecido. A gente pode usar 2 textos escatológicos pra falar de tatuagem, mas aí, compadre, é pegar a escatologia e tentar trazer pra cá. Mas dá pra fazer isso um pouco. Se você interpretar Apocalipse de forma um pouquinho mais literal, em Apocalipse 3, 7 a 13, a gente lê que Cristo vai nos tatuar, vai escrever em nós, marcar o nosso corpo, o nome de seu Deus e o nome da santa cidade, que é Jerusalém. O próprio Cristo escolheu usar como metáfora para aquilo que aconteceria nessa marcação de nós a ele por toda a eternidade, a ideia dele escrever no nosso corpo, dele fazer uma tatuagem em nós. Talvez isso lembre até a ideia de pinturas cerimoniais que aconteciam em tribos indígenas ou mesmo em tatuagens que eram feitas em certos ambientes para marcar de que tribo, qual pessoa era e coisas assim. Deus nos marcará, seja de forma metafórica ou literal, não importa. Ele escolheu usar como metáfora para a marcação que receberemos dele a imagem de uma tatuagem na pele. Ainda em Apocalipse, a gente encontra a apresentação do Cristo ressurreto como alguém que possui algo escrito no corpo. Apocalipse 19:16 diz que Jesus possui escrito na sua coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou seja, nessa imagem que é montada no livro do Apocalipse, que ela seja literal ou metafórica, você tem Deus escolhendo se revelar com a imagem de alguém que tem na sua coxa um descritivo de quem ele é, marcado na sua pele. Opa, eu tô querendo dizer agora que Jesus tem tatuagem, que Deus vai tatuar a gente pra sempre, que tem lá uma clínica de tatu, né, Tatu Jesus, e Jesus tá tatuando nós, um Jesus todo tatuado. Não é o que eu tô querendo dizer. O que eu quero dizer é que o conceito de ter a pele marcada ou escrita com algo é usado no Apocalipse de forma positiva, ainda que seja como uma imagem metafórica ou algo parecido para simbolizar uma outra coisa muito superior, que é justamente quem Jesus é e aquilo que nós seremos nele. Por mais que em Levítico a imagem da tatuagem, a imagem da marcação da pele seja negativa, por causa do relacionamento que aquela marcação na pele tinha com os mortos, no Apocalipse a marcação na pele tem uma imagem positiva. E isso é tudo que a escritura fala sobre tatuagem, o que faz com que o fenômeno da tatuagem seja simplesmente uma zona neutra de significado no Novo Testamento. Não é chamado de pecado em nenhum lugar. É tratado de forma positiva, talvez, no Novo Testamento, quando simbolizada a imagem de Cristo e aquilo que ele fará em nós. Mas aí começam os muitos argumentos contra a tatuagem, né? Que geralmente não vem de teologia bíblica, mas de tentativas de aproximação da escritura com esse assunto. Ora, a tatuagem em si não é pecado, não tem como argumentar assim. Mas a tatuagem, ela vai contra algum elemento ou princípio bíblico que seja importante pra gente? A Bíblia não diz não tatuarás, mas tem coisas que a Bíblia diz que impediria a prática da tatuagem? Muitos teólogos e pastores tentam dizer que sim, mas eu não sou convencido disso ainda em nível nenhum. Iago, a tatuagem vem da cultura pagã, é uma prática que provém do paganismo. Tudo bem, por mais que isso seja muito questionável, algo vir de uma cultura pagã não torna aquilo pecado de forma nenhuma. A gente chama isso de falácia genética aplicada à teologia. Tem vídeo aqui no canal em que a gente lida com isso, é o nosso vídeo sobre música secular, onde eu argumento que algo ter uma origem, uma criação pecaminosa, não faz com que aquilo seja pecaminoso de fato. Homens ímpios podem criar coisas boas, e muitas coisas que na escritura foram criados num contexto ruim, são usados por Jesus, até mesmo nos céus, pelos anjos. As harpas, por exemplo, foram inventadas pela família de Caim, que era uma família distante de Deus, e harpas são usadas nos céus para glorificar o nome de Deus. Nos nossos cultos nós usamos coisas pagãs. O piano era usado em cabarés. E as igrejas acham que piano é uma coisa maravilhosa. A gravata, quando foi criada, muitos dizem que era um símbolo de homossexualidade. E hoje o pastor tem que pregar de gravata e coisas assim, então não faz nenhum sentido nós nos afastarmos de qualquer coisa que tenha uma origem que não seja santa ou pura. Ah, Iago, mas a Bíblia diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. A gente até pode fazer tatuagem, mas será que convém? E essa é uma leitura ruim do texto. A gente tem um de olho no texto aqui no canal sobre os versículos errados de 1 Coríntios. Vai lá assistir também, mas eu resumo pra você. O que Paulo tá dizendo não é que existem coisas que são permitidas e coisas que não convêm, no sentido de que eu posso fazer o que eu quiser, excluindo o pecado, e dessas coisas santas, existe aquilo que não convém e que eu não deveria fazer. O que Paulo tá dizendo é o seguinte: tudo é permitido é uma citação dos coríntios, que queriam pecar, que queriam se entregar a comportamentos imorais. Tudo é permitido, os coríntios diziam. E Paulo responde, mas nem tudo convém. O que é esse nem tudo que convém? É o pecado. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos praticar o pecado. Tudo é permitido, ótimo, mas o pecado não é conveniente ao crente. Aquilo que não convém é aquilo que é pecaminoso. A menos que a escritura diga claramente que fazer tatuagem é pecado, ou que algum outro princípio bíblico diga que tatuagem é pecado, eu não posso colocar tatuagem dentro desse não convém, porque esse não convém é justamente o pecado dentro da teologia do texto. Eu explico isso com mais detalhes lá no De Olho no Texto. Sobre isso você pode ir no card aqui em cima ou no link na descrição e ouvir a explicação mais teológica dessa passagem. Mas a questão do escândalo, Iago, as pessoas vão ficar escandalizadas, a Bíblia proíbe o escândalo.
Tudo bem, essa é uma questão relativamente importante ainda. Me incomoda, no entanto, quando essa questão vem pelos escandalizados. Alguém diz que vai se escandalizar e que alguém não pode fazer tatuagem porque essa pessoa vai ficar escandalizada. O fraco na fé, de 1 Coríntios 8, 9 e 10, que seriam os que ficariam escandalizados por causa do pecado, não são pessoas que se percebem como fracas e que se entendem participando do escândalo. Quando alguém fala de si mesmo como aquele que ficaria escandalizado para evitar que outros pratiquem uma ou outra coisa, para evitar comportamento em outra pessoa, essa pessoa não é fraca na fé de fato, ela só é espertinha, certo? O fraco na fé profissional é uma pessoa espertinha que quer usar a própria pretensa fraqueza como uma forma de dominar os outros. Mas o que é o escândalo ali no contexto? A gente já tem vídeo sobre isso no canal, você pode ir aqui no card ou na descrição sobre o que é escandalizar e a gente explica. Escandalizar alguém, aquilo que Paulo condena, não é fazer algo que outra pessoa não gosta, é fazer algo que leva outra pessoa a participar com você, mas participar sem fé. Escandalizar alguém é usar sua liberdade de uma forma para glorificar o nome de Deus e outra pessoa, através daquilo que você fez, tentar participar com você daquilo, mas participar sem fé e pecar ao Senhor. No caso ali, a ideia é comida sacrificada a ídolos. Os crentes pegavam o galo da macumba, né, para usar essa explicação aí, comidas que foram sacrificadas a deuses pagãos, e eles comiam aquilo, sem problema nenhum, porque sabiam que o ídolo não tinha poder. Agora, um outro cristão fraco via isso, via a liberdade do crente mais forte, participava com ele, comia uma carne que foi sacrificada a falsos deuses e se sentia em pecado, se sentia mal. Mas será que Satanás vai tomar conta de mim ou o que for? E Paulo vai dizer, olha, você escandalizou seu irmão. Você levou seu irmão a participar da sua liberdade quando ele não tinha a mesma consciência que você acerca disso e ele pecou. O que Paulo diz é que nesse caso ele não comeria mais a carne sacrificada aos ídolos. A aplicação então de 1 Coríntios 8, 9 e 10 é muito legal sobre a questão da tatuagem. Se o meu comportamento de liberdade vai levar outras pessoas a participar comigo sem fé, eu devo evitar esse comportamento de liberdade. Ou seja, se no meu contexto religioso, se na minha igreja local, se na minha vida comum, existem pessoas que vão se aproveitar do meu comportamento para participar dele também, mas sem ter a mesma consciência que eu acerca dessa liberdade, eu estou pecando em exercer essa liberdade e eu não deveria exercê-la. Escandalizar alguém é trazer pessoas que não possuem a sua maturidade para o seu comportamento. E é nesse momento em que você não faz tatuagens, ponto. Em que na minha comunidade, no meu grupo de fé, no meu grupo de relacionamentos, pessoas vão se sentir motivadas a participar daquilo que para elas ainda é um tabu, através da forma como eu vivo. Isso você tem que pesar muito bem no seu coração e na sua igreja local, se você está pensando acerca de tatuagem.